Duplicidade. Sudeste da Fortaleza Alaf. Leinas e Aureole Ômega aproveitaram o breve tempo de inatividade que tiveram. A teocracia Slane trouxe suprimentos de comida abundantes para seus soldados, e álcool suficiente para deixar todo mundo bêbado 2 ou 3 vezes. Se havia uma coisa que Leinas Rogbruise sabia, era que não havia bêbado, como o bêbado da vitória. Eles abriram os barris, e deixaram todo mundo completamente bêbado. Mais do que alguns soldados puxaram uma amante para uma tenda para uma rotina selvagem enquanto celebravam sua sobrevivência mútua, o breve tempo que eles aproveitaram as mulheres elfas negras, e as mulheres elfas do sul criaram uma celebração que eles tinham certeza uniforme de que nunca seria esquecida. Mas todas as coisas boas devem chegar ao fim. Eles estavam marchando quase constantemente, com batedores cavalgando bem à frente da força principal em todas as direções, determinados a não serem pegos de surpresa. A tranquilidade de tudo isso, no entanto, deixou Leinas ansiosa. Aureole Ômega olhou para a esquerda dela, onde Leinas estava cavalgando. Você deveria relaxar. Ela disse facilmente. Eu não posso, essa paz me deixa nervoso. Francamente é mais fácil estar em uma luta do que antecipar uma. Leinas respondeu com uma voz cansada enquanto examinava as planícies abertas. Ela olhou para cima. Pequenas manchas brancas começaram a cair do céu. Ótimo, neve, isso sempre torna a campanha mais fácil. Ela disse sarcasticamente com um revirar de olhos. Isso pode ser verdade, ambas as coisas. Aureole Ômega respondeu, mas levantou um dedo em cautela. Mas muita ansiedade por muito tempo é prejudicial. Você não pode ficar assim para sempre. No meu conhecimento do primeiro mundo, há muitas histórias de soldados que lutaram por muito tempo ou por muitas coisas desagradáveis, e isso os deixou danificados. Você era um aventureiro antes, certo? Ela perguntou. Eu fui, por tempo suficiente para me tornar adamantita, antes de jurar servir ao imperador. Leinas respondeu, franzindo os lábios em uma expressão amarga de desgosto pela lembrança. Você nunca conheceu aventureiros que passaram por muita coisa? Aureole Ômega sondou, inclinando-se ligeiramente na direção de onde Leinas estava sentada, ainda olhando para a frente. Eu conheci sim, houve alguns que perderam seus companheiros, e foram os únicos sobreviventes de coisas terríveis. Alguns se tornaram extremamente violentos, alguns se retraíram, e nunca mais conseguiram levantar uma espada. Parecia que ambos estavam quebrados, se você quer minha opinião. Leinas respondeu, ela respirou fundo. Eu entendo onde você quer chegar com essa aureole. Leinas deu um pequeno sorriso na direção de sua colega, e estendeu a mão. A guardiã pegou a mão dela. Mas você não precisa se preocupar, eu vou tirar um tempo de folga quando tudo isso acabar. Depois que tomarmos Seteu, vou pedir um tempo de férias antes de assumir minhas funções em Irrantel novamente. Aureole Ômega assentiu com firmeza. Ótimo, comecei a gostar de trabalhar com você, preferiria que você não acabasse como alguns desses. Não se preocupe, eu não vou. Leinas disse confiantemente, mas por enquanto, uma onça de paranoia pode nos salvar de um oceano de sangue. Parece que não sobrou muito, mas, quem sabe? Eu não descanso tranquilo até que as cabeças sejam separadas dos corpos. Não posso argumentar com cautela. Aureole Ômega respondeu positivamente, estaremos em Seteu nos próximos 2 dias se empreendermos uma marcha forçada esta noite, e cortarmos o descanso em 1 hora depois, se comermos e bebermos na marcha, e pararmos apenas para os soldados se aliviarem e dormirem, podemos torná-la ainda mais rápida. Então vamos fazer isso, eu quero que isso acabe. Leinas disse firmemente, eu admito, eu queria ter o exército élfico conosco ainda, isso tornaria a tomada de Seteu mais fácil. Não precisa, eu vou facilitar. Aureole Ômega respondeu com uma voz caprichosa justaposta pelo punho que ela levantou. Depois que eu tiver impulsionado suas forças, eu vou cuidar do muro, o cerco não será um cerco. Cuidar? Leinas inclinou a cabeça ligeiramente enquanto perguntava por mais. Sim, eu mesmo vou derrubá-lo. Aureole Ômega respondeu com apenas um toque de presunção. Leinas olhou para ela sem expressão. Você poderia fazer isso? A cabeça de Aureole estava quase saltitante em seu aceno entusiasmado. Facilmente, o exército deles não é nada para mim. Então, por que nos deixar passar pelo cerco lá atrás?
Por que não se livrar da teocracia você mesma? Leinas perguntou curiosamente. Eles fizeram um exercício de construção de equipe melhor dessa forma, lembra do que eu disse antes? Sobre como essa guerra iria unir o império de Sua Majestade. Bem, vocês não eram realmente um exército unido antes, eram grupos díspares se unindo, mas agora vocês se uniram, humanos, e demi-humanos se sentaram bebendo depois que a batalha acabou, eles trocaram histórias, trocaram músicas, trocaram piadas, eles estavam unidos, eu alcancei o objetivo de Sua Majestade aqui, agora vou manter o máximo de vocês vivos que eu puder. Não há mais razão para deixar a teocracia Slane lutar o melhor que puder. Aureole Omega respondeu pacientemente. Leinas olhou por cima do ombro atrás dela, viu soldados conversando na marcha, a pé e a cavalo, e ficou claro para ela, uau! Foi tudo o que ela conseguiu dizer enquanto um sorriso se formava sem planejamento em seu rosto. Exército de Boabdil. Como estão indo os tumultos? Perguntou o general Boabdil ao vice-comandante Eiqueren enquanto mastigavam uma ração dura de carne seca. Bem, eles começaram, e o representante da Agante disse que eles poderiam esperar infligir alguns milhares de baixas, mas, não podemos voltar atrás, só podemos machucá-los. Eiqueren respondeu infeliz, uma carranca profunda se instalou em seu rosto depois que ele engoliu um pedaço. Quanto tempo mais podemos aguentar, você acha? Boabdil perguntou gravemente. Uma carranca infeliz se formou em seu próprio rosto para combinar com a de seu subordinado. Com a última rodada de suprimentos, não muito, as aldeias para onde nossos cavaleiros foram não podiam poupar nada, e eu quero dizer não podiam realmente poupar nada. A fome está atingindo todos os lugares graças à perda de terras agrícolas no leste e no norte, mas a colheita de Wheaton deve nos dar suprimentos suficientes para continuar. E não é como se aquela área tivesse caído ainda, pelo menos podemos complementar nossos suprimentos com um pouco de caça, como aquela raposa que eu peguei. Para você antes. Eiqueren respondeu com uma voz distante que dizia que sua mente não estava na situação de suprimentos. Ainda pensando no vice-comandante Ira? Boabdil adivinhou. Eu estaria mentindo se dissesse que não. Ele respondeu enquanto tomava um gole de seu odre de água. Relaxe, o general Henry não é um monstro. Se ela foi capturada, ela ficará bem. Se ela estiver morta, não podemos fazer nada além de garantir que ela não morreu em vão, como todos os outros. O general Boabdil respondeu fatalisticamente, estendendo as mãos como se cada uma contivesse uma dessas possibilidades. Falando nisso, nossos ataques estão tendo efeito nos grupos avançados de Henry, os batedores estão lutando regularmente. Não devemos ter problemas para atrair seu exército para o sul, pelo menos a maior parte dele, felizmente, já que ela terá que lidar com os tumultos, ela está presa em pequenos combates onde podemos causar mais danos às suas forças, mas quando isso terminar, podemos esperar uma perseguição feroz. Boabdil disse confiantemente, sua voz pegou fogo enquanto as pequenas vitórias e progressos que ele teve lhe deram energia e estimularam sua paixão. Pequenos favores, mas isso não pode continuar. O que você disse antes estava absolutamente certo, senhor. Não podemos deixar alguém como o general Baraja, ou mesmo o general Rockbruise, chegar até Kamimiyako. Enviei ordens para trair os últimos 40.000 corpos de prisioneiros de volta para nós, mas se agora estamos em menor número, e nossos remanescentes cercados, então o grande defensor não pode mais nos defender. Dominique tem que saber disso, ele tem que... Eiqueren divagou enquanto falava, como se estivesse tentando se convencer de que Dominique sabia mais. O general Boabdil não repreendeu a declaração derrotista, apesar da vontade de fazê-lo, ele abaixou a cabeça, e olhou para o chão, ele agitou a pequena chama que queimava entre eles enquanto flocos de neve começavam a cair ao redor deles. O inverno chegou ao nosso país. Ele disse preguiçosamente. Sim, Eiqueren concordou antes de continuar. Você acha que sua esposa seguirá suas instruções, e convencerá Dominique a fazer as pazes, mesmo que ele tenha que renunciar ou se render? A voz de Eiqueren estava completamente nervosa quando ele fez a pergunta. O general Boabdil não respondeu imediatamente, ele apenas continuou mexendo as brasas, e a madeira restante ao redor. Eu acho que ela é influente em Kamimiyako, tem muita influência com o resto dos oficiais militares, se eles forem em um corpo.
e fizerem uma petição a Dominique, ele terá que ouvi-los. Espero que sim. Eiqueren respondeu com uma voz oca. Sombras começaram a se formar sobre o acampamento. Perdoe-me, senhor, mas estou cansado, acho que vou dormir. Claro, não se incomode com a saudação, vá logo, estou cansado demais para retribuir. Boabdil deu um sorriso torto, e coçou um pouco sua barba grisalha, e meio aparada, eu também vou dormir, boa noite. Boa noite, senhor. Eiqueren respondeu, e foi para sua tenda para descansar. Seus olhos se fecharam quase no instante em que ele se deitou em seu berço. Ele não sabia quanto tempo dormiu, nem sabia por que acordou, ele simplesmente sabia que algo estava errado. Seus olhos se abriram, e a escuridão não revelou nada, não havia um som dentro de sua tenda, e enquanto ele atenuava seus ouvidos para seus arredores, ele também não ouvia nada fora dela. Ainda assim, ele sentiu arrepios se formarem, e os pequenos pelos por todo o seu corpo se arrepiarem. Ele se levantou, vestiu sua couraça e botas, prendeu sua espada, e uma capa preta grossa e pesada com a insígnia branca da teocracia nas costas, General Boabdil. Ele sussurrou para si mesmo, havia neve sob seus pés agora, não mais do que uma polegada, mas estava lá. Ele olhou ao redor, a luz das tochas do acampamento lançava sombras descontroladamente ao longo do pó branco. Aqui e ali ele ouvia vozes, mas nada alarmante. Ainda assim, seu coração ansioso e acelerado lhe dizia que ele tinha que ir até onde seu general estava. Ele segurou firme o punho da lâmina, e ignorou o barulho dos pés, não correu para evitar dar um alarme desnecessariamente, mas ele se moveu com grande rapidez de pé. No entanto, logo ele estava na tenda de comando, havia uma luz lá dentro, ele podia ouvir vozes lá dentro, uma era a de seu general, as outras eram desconhecidas. Ele hesitou, e escutou, seu derrotismo o tornou pouco confiável, e se você não acabar com sua vida, a vida de sua esposa acabará. Uma voz desconhecida disse friamente. Eiqueren sentiu seu sangue ferver, e seu coração pular na garganta. Boabdil respondeu com grande calma, e foi essa calma, mais do que qualquer outra coisa, que impediu Eiqueren de sacar sua espada, e atacar aqueles que estavam lá dentro. Muito bem, mas eu prefiro pelo menos morrer aquecido. Você se importaria se eu colocasse meu casaco e passasse uma mensagem para Dominique por mim quando você se reportar a ele, ok? Diga a ele que eu disse que ele merece o que está por vir. Boabdil respondeu no que era, na mente de Eiqueren, a voz mais nobre que ele já tinha ouvido o homem usar. Não, isso não pode ser, eu. Os pensamentos de Eiqueren estavam a 1000 por hora enquanto o reconhecimento sombrio e risonho do que ele tinha certeza absoluta de que eram homens do Agante ecoava suavemente na tenda. Ele espiou para dentro, e viu o general Boabdil pegar uma faca, ajoelhar-se diante de meia dúzia de Agante de peito largo, e olhar para eles. Vão para o inferno. Ele disse, e se esfaqueou, então cortou com a faca ao longo de suas entranhas da esquerda para a direita, derramando intestinos, e rangendo os dentes contra a dor, então caindo para a frente. Corajoso, pelo menos. O líder Agante disse enquanto o sangue se acumulava ao redor do corpo do general. Ele se ajoelhou, e alcançou o corpo para puxar a faca. Ele a jogou um pouco mais longe. Com alguma sorte, eles vão pensar que a general Henry o assassinou, e eles vão lutar mais. Tenho certeza de que a cerimônia oficial em homenagem a ele em Kami Miyako vai fazer com que muitas pessoas lutem mais. Mas mesmo que isso não aconteça, bem, o exército vai ficar muito puto, isso deve ser o suficiente para levá-los a novos patamares de heroísmo. Eu ainda preferiria simplesmente fazê-lo desaparecer, mas isso serve. Outro Agante disse enquanto guardavam suas facas longas, vamos antes que sejamos vistos. O vice-comandante Eiqueren os viu começar a se mover, e correu para o canto da tenda, seu coração batendo forte ao ouvir o grupo sair. Ele olhou para o canto para suas costas recuando, ele teve grande dificuldade em vê-los, e enquanto olhava para onde eles andavam, ele percebeu que eles não deixaram nenhuma pegada na neve. Ele mal podia acreditar no que viu, mas não perdeu a cabeça. Ele contou o tempo em sua cabeça, lembrando a si mesmo o quão longe alguém precisava estar antes que fosse seguro se mover sem alertá-los. Ele silenciosamente rezou para os 6 para que eles não notassem, ou não pensassem nada sobre suas pegadas na neve.
Foi um grande alívio quando eles não notaram. Assim que ele completou sua contagem, ele correu para dentro da tenda para ver se poderia prestar ajuda ao seu comandante. Ele agarrou os ombros do general Boabdil e sussurrou roucamente: General! General! Apenas segure firme. Não morra ainda. Ele ergueu o homem mais velho e o recostou contra sua cama. Não, não assim. Eiqueren disse enquanto lágrimas começavam a se formar em seus olhos enquanto ele olhava para a forma imóvel de seu mentor e superior. Tudo bem, já chega disso, não fique chorando por mim. O general Boabdil disse rispidamente. Eiqueren caiu de costas sobre sua bunda e olhou para o homem morto com espanto de boca aberta. Os intestinos ainda estavam pendurados para fora, e ainda assim, na melhor das hipóteses, Boabdil deveria ter conseguido sussurrar, mas ele parecia bem. Boabdil deu uma risada sinistra. Quer saber por que estou vivo? Eiqueren assentiu em silêncio. Boabdil se abaixou, abriu os botões do casaco, e de lá caiu o corpo de uma raposa morta. Eu não sei o que você pegou, mas eu pedi para não ter que morrer de frio. Disse a eles onde estava meu casaco, eles me deixaram pegá-lo, eu o tinha onde a caça era mantida. Tudo o que eu tive que fazer foi um pequeno truque de mão para enfiar aquele pequeno cadáver quando eu o abotoei. E aí está, Boabdil morto instantaneamente. Ele parecia presunçoso e satisfeito consigo mesmo. Eiqueren não conseguia acreditar no que ouvia, ou nos olhos. Você é um gênio, meu Deus. Ele disse com alívio choroso enquanto enxugava os olhos. Boabdil riu divertido. Só tirei vantagem do desejo ingênuo de alguns jovens tolos de brincar de Deus eles mesmos. Ele deu de ombros desapaixonadamente enquanto tirava o casaco. Uma pena estragar um casaco perfeitamente bom. E eu esperava comer aquela raposa mais tarde, mas o problema real ainda está diante de mim. Qual é? Eiqueren perguntou hesitante enquanto conseguia se levantar e estender a mão para seu comandante. Boabdil pegou, e Eiqueren o ajudou a se levantar. O que diabos eu faço agora? Eles estão convencidos de que estou morto, e se aquele babaca não matou minha esposa já, ela estará morta assim que descobrirem que estou vivo. Eu não posso nem fazer o que algum livro de histórias idiota me faria fazer: pegar o exército de volta, e capturar a cidade eu mesmo para salvá-la, e destronar aquele que me queria morto. Boabdil resmungou, e sentou-se no catre. Ele acariciou sua barba. Bem, morra. Eiqueren sugeriu: raspe sua barba, pinte seu cabelo e cavalgue para o leste. Aquele último exército está vindo para cá. Eu escreverei uma carta para você nomeando o chefe daquele exército. Você apenas assumirá o nome de um de nossos vice-comandantes mortos sobre quem ainda não enviamos uma carta para casa, contanto que você fique com aqueles soldados, e não com estes. Você deve ficar bem. Então eu responderei a você até que tudo isso acabe? Boabdil perguntou enquanto seus olhos se arregalavam, e ele encarava seu protegido e vice-comandante. Eiqueren assentiu: sim, se você quiser, é isso, ou você cavalga para o norte e se rende ao exército da General Henry. Não há chance de ela mandar matá-lo ou torturá-lo, e não há chance de sua captura ser descoberta por Dominique. Então, lute ou fuja, General Boabdil. De qualquer forma, eu sou seu homem. O aluno se tornou o mestre. Boabdil riu um pouco. Não, independentemente do que Dominique ordenou, devo ao meu país continuar a resistir. Não posso traí-los ou aos deuses. Vou assumir um novo nome e acho que levarei o exército mais ao sul para lidar com Leinas ou Draudilon, ou que os deuses nos protejam. Aquela outra, só uma coisa: quando vocês vão me enterrar aqui? O que é isso? Perguntou Eiqueren com interesse, e um certo orgulho na voz, pois sua sugestão foi vista como tendo mérito. Saiam rápido, e não deixem o cavalo longe de mim. Acabei de voltar dos mortos, afinal, e prefiro não ter que trabalhar duro para sair ou procurar o maldito cavalo. Ele sorriu um pouco arrogantemente enquanto Eiqueren ria. Será feito, senhor. Vou encontrar o que precisamos para deixá-lo pronto, escrever uma carta, e assim por diante. Amanhã vai ser um longo dia para nós dois, eu acho. Eiqueren respondeu com um bocejo enquanto sentia que estava começando a relaxar novamente. Acho que meu comprimento é melhor que o seu. Boabdil disse com certa irritação. Piadas sexuais, agora? Eiqueren respondeu sarcasticamente, deixando o velho perplexo por um momento até que ele soltou uma gargalhada profunda, e mandou o jovem para o trabalho.
ao sul de Wheaton. Eles estavam a 1 hora de Wheaton quando se depararam com uma visão muito inesperada. É quem eu penso que é? Neia perguntou a seus colegas enquanto o exército continuava a marcha. Isso depende de quem você pensa que é. Lacuse disse com diversão na voz. Scanna jogou a cabeça para trás e riu, enquanto o rosto de Cesê permaneceu passivo. Essa é ZX Etsumei. Cesê respondeu a pergunta como se fosse algo sério. E, imagino que cada uma dessas colunas seja um exército? Neia perguntou retoricamente. Sim. Cesê disse neutramente. Toquem alguns tambores, nós deveríamos recebê-los adequadamente, afinal, todos nós estamos indo para uma festa, e tanto. Neia disse com um sorriso de lobo, e grande entusiasmo. Scanna olhou por cima do ombro, e deu a ordem, e tambores de guerra começaram a soar atrás dela. Os passos do exército, já uniformes, tornaram-se rápidos e altos, e fizeram um grande barulho. Parecia mais uma marcha de desfile do que uma marcha de guerra à medida que se aproximavam. Lá vamos nós, agora parecemos devidamente entusiasmados. Neia disse alegremente, e seu cavalo morto-vivo mudou para um trote de desfile com a mudança em suas pernas guiando seu comportamento. Scanna revirou os olhos com um entusiasmo quase infantil. Pensar que um pouco de sono e um ótimo sexo restaurariam minha esposa tanto, se eu soubesse que seria tão fácil, eu teria feito isso semanas atrás. Ela mudou de acordo, e fez seu próprio cavalo começar a galopar como o de Neia, e isso foi rapidamente imitado por Lacuse, e finalmente, Cesê. À medida que diminuíam a distância, a bandeira de batalha do rei feiticeiro foi hasteada onde Zexi estava sentada, e os tambores dos outros 2 exércitos começaram a bater, um por um, como se para recebê-la. Conforme o exército passava, o exército de elfos de Zexi, e seu exército de voluntários, em sua maioria humanos, começaram a girar, e marchar ao lado da longa fila do exército de Neia, vindo do reino sagrado. Assim que fizeram isso, Zexi Zetsumei trouxe seu cavalo para perto das 4 mulheres. É bom ver vocês de novo. Zexi disse sinceramente. E você também, General Zetsumei. Neia disse com igual sinceridade. Presumo que você fez o que pretendia, então. Neia declarou categoricamente. Eu fiz, meu pai está morto, eu sou uma rainha, e meus exércitos, de casa, e do norte, estão aqui a seu serviço, mas qual é o plano de ataque? Zexi perguntou no tipo de voz que ela usava quando perguntava a Raymond qual era a sua tarefa. Neia olhou, e tirou o visor. O plano? Atacar, então matamos todos eles. Uma sombra encheu seus olhos, e uma baixa sensação de pressão começou a crescer. Zexi olhou nos olhos da papa, e se lembrou da primeira vez que se encontraram. Ela se lembrou de como era estar em uma longa estrada, então olhar para trás, e se perguntar sobre a distância que se havia viajado. Assim foi com esta, o poder em seu olhar era maior do que antes, mas havia mais do que isso. Ela fedia sangue, apesar de estar perfeitamente limpa, a pressão era pequena, para ela. Mas antes que ela pudesse perguntar, foi cortada, e os olhos de Neia retornaram ao seu azul mais humano e natural. A viseira foi recolocada, e tudo ficou como antes. Eu posso fazer isso. Zexi disse, como se nada disso tivesse acontecido. Eu posso quebrar as paredes, então deixamos os soldados entrarem e fazer o que eles fazem de melhor. Curto e eficiente, funciona para mim. Neia respondeu calmamente, e continuou explicando eventos mais recentes com mais detalhes. Serão muitos civis mortos, não importa o que aconteça, ressaltou Zexi. Eu não fiz as escolhas deles por eles, eles estão essencialmente cometendo suicídio. Neia ignorou a declaração, sem saber se era um comentário ou uma crítica. Contanto que tudo isso acabe, eu não me importo mais, isso tem que parar, por qualquer meio necessário. Os mortos não lutam, os mortos não se revoltam, os mortos não se rebelam, com a morte, a paz. A maneira vazia como ela disse isso fez os pelos da nuca de seus companheiros se arrepiarem. E eles ainda estavam pensando nisso quando viram os muros de Wheaton, e começaram a reunir seus exércitos para cercar a cidade.